Restaurante do Mário, Cícero, Chicago. Taças de vinho tilintam e talheres raspam em pratos de comida italiana, enquanto conversas preenchem o ambiente. Mas, sob o assoalho, no frio e mal iluminado porão, um homem está acorrentado a um radiador, seus olhos inchados e fechados, seu rosto uma confusão sangrenta e desfigurada. Ele é mantido refém há 3 dias. 3 dias de tormento inimaginável e incessante. "Mate-me, por favor", ele sussurra, sangue se misturando com saliva enquanto escorre dos seus dentes quebrados. "Ainda não", responde seu torturador, entretido. "Eu tenho algo especial planejado." No restaurante, a esposa da vítima se senta em uma mesa no canto, alheia ao pesadelo que acontece abaixo de seus pés. Ela bebe um gole de vinho, achando que a noite será como as outras. Mal sabe ela que está prestes a desempenhar um papel na visão distorcida de humilhação de um louco. Este psicopata, um homem tão desequilibrado, tão espetacularmente brutal, era sem dúvida um dos homens mais insensíveis e bárbaros da história do crime organizado americano. No episódio de hoje do The Infographics Show, você ouvirá a verdadeira história de sua ameaça e ganchos de carne no mestre da tortura mais maligno da história da máfia, Mad Sam DiStefano. Quando Mad Sam morreu em uma morte bastante adequada para um valentão psicótico, quase ninguém compareceu ao seu funeral. Dos poucos enlutados presentes, muitos secretamente se sentiam aliviados por ele não poder mais causar danos. Agentes do FBI e oficiais da Unidade de Crime Organizado do Departamento de Polícia de Chicago observavam de longe. Eles também sentiram um grande alívio. Este é um homem cuja vida foi definida pela violência. Ele estava doente e perturbado. Mal chegou à maioridade, ele já estava em sérios problemas. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por agredir uma adolescente. Em 1927, Sam, de 18 anos, estava apenas começando. Após sua libertação, ele se juntou à notória Gangue dos 42, uma das mais violentas gangues juvenis de Chicago, cidade assolada por violência e corrupção oficial. Era um mundo violento, onde figuras como Al Capone, em seu traje de Chicago, ganhavam muito dinheiro com contrabando, agiotagem, jogos de azar ilegais e a velha extorsão favorita da máfia. Mas foi aqui que o jovem Sam prosperou. Ele era bom na violência, tão bom que chamou a atenção do submundo. Sam era um psicopata, mas provou ser confiável. Em 1932, ele foi baleado em um assalto uma vez no quadril e uma vez no abdômen. No hospital, ele se recusou a dar qualquer nome. Ele também administrava suas próprias operações de contrabando, mas sua criminalidade foi interrompida novamente quando recebeu uma sentença de prisão por assalto a banco. Não foi até a década de 50 que ele realmente fez um nome para si mesmo como um dos mafiosos mais temidos, não apenas em Chicago, mas em todo o país. Nessa época, ele usou o dinheiro que havia guardado de roubos e agiotagem para comprar prédios luxuosos, incluindo um complexo de apartamentos. Em meados da década, ele se vangloriava de que todos estavam em sua folha de pagamento. Era verdade. Ele tinha juízes comprados e era tratado pela polícia como a realeza de Chicago. Seja você um ladrão de rua sem vergonha ou um oficial de alto nível, você conhecia o nome do Sam e o temia como temia a morte. Ele costumava dizer que não havia um caso em Chicago que não pudesse resolver. Se fosse preso por um roubo, você poderia ligar para o Sam e por $800 aquela acusação desaparecia. Se fosse pego por agressão, ele te livraria por $1.500. $20.000 te livrariam de uma acusação de assassinato. Você então ficava eternamente em dívida com ele ou no jogo. A polícia passou a levar suspeitos diretamente para a residência de Sam. Se os suspeitos pagassem ou concordassem com um empréstimo, o dinheiro era dividido entre Sam e os policiais. Porém, dever ao Sam geralmente implicava em uma dívida que continuava crescendo com juros. Associados de Sam revelaram anos depois que ele esperava que eles não conseguissem pagar. Por quê? Porque isso lhe dava uma desculpa para torturá-los. Se você não pagasse, bem, foi assim que Sam ganhou sua reputação feroz, cobrando dívidas devidas a ele ou ao novo chefe da organização, Salvatore Muni Giancana. Todos sabiam que ele tinha uma sala à prova de som, e se você fosse infeliz o suficiente para entrar nela, tinha sorte de sair com suas partes do corpo intactas. Não é preciso dizer que a organização não gostava de elementos imprevisíveis.
Maníacos deixavam todos nervosos, mas Sam permaneceu nas graças de Giancana por um tempo. Quando Giancana quis que o irmão viciado de Sam, Michael, um executor de gangue, saísse de cena, o próprio Sam fez o serviço. Ele assassinou o próprio irmão, chegando ao ponto de lavar o corpo com sabão e água para purificar a alma. Ele era um sadista e, por mais absurdo que pareça, talvez até mesmo um adorador de Satanás. Falaremos sobre isso em um minuto. Psicopata? Sim, mas um excelente vencedor. Ele era um ganhador tão bom que os chefes investiram seu próprio dinheiro em suas operações de empréstimo. Ainda assim, ele não era um homem feito, e isso pode tê-lo incomodado. A história curta é que ele era muito perturbado para ser feito. E é assim que chegamos à história de Peter Capoletti, uma das muitas pessoas que desempenhou um papel na terrível reputação de Sam. Nos anos 60, o negócio de empréstimos do Sam estava prosperando. Ele tinha tantos devedores que empregava cobradores para trabalhar para ele. Cappelletti era um deles. Cappelletti pegou $25 mil de uma vítima de agiota. O dinheiro de Sam. Isso equivalia a cerca de $250 mil atualmente. Sam alcançou Cappelletti em Milwaukee e o trouxe de volta para Chicago. Foi assim que Cappelletti acabou no porão do restaurante do Mário em Cícero. O proprietário era Mário, um dos 6 irmãos de Sam, um homem feito e de classificação superior a Sam, mas nem de longe tão temido. Sam, Mário e outros 2 mafiosos, Charles Cromaldi e Sam Gallo, despiram Cappelletti e o algemaram a um radiador. Eles então começaram a dar a surra de uma vida, espancando Cappelletti por mais de 72 horas. Cromaldi disse depois que Cappelletti passou a implorar por sua vida, e no 3º dia estava implorando para que o matassem. Roubar do Mad Sam não garantia uma morte fácil. Sam ligou para algumas das pessoas mais poderosas que conhecia, juízes, advogados, policiais e mafiosos de alta patente. Ele os informou sobre um jantar no Marius, mencionando que faria um anúncio importante. Na lista de convidados também estavam membros da família Cappelletti, incluindo sua amada esposa. Enquanto bebiam vinho e comiam massa, Sam contou a Cappelletti, que estava ensanguentado, que sua esposa se encontrava no andar superior. Ele prometeu que cuidaria dela. "Tenho algo a anunciar", gritou Sam, enquanto todos estavam no meio da refeição, aproveitando o que parecia naquele momento uma ocasião. Sam disse à festa que Cappelletti estava lá embaixo e que ele tinha sido um menino mau. Enquanto Sam falava, Cromaldi e Gallo arrastaram um Cappelletti gemendo, meio morto, para dentro do restaurante. A atmosfera agora estava preenchida de horror. Sam estava enviando uma mensagem aos poderosos ao seu redor. "É isso que acontece quando você me rouba." Eles então jogaram o que restava de Cappelletti na frente de sua esposa. Policiais, juízes e advogados diziam o mesmo ao falar com pessoas como Giancana. Sam está fora de controle. Em algum momento, alguém teria que tirar Sam do negócio, mas até lá, ele iria causar muito mais danos. Homens que conheciam Sam, incluindo o agente do FBI, William F. Homer Jr., um dos J. Edgar Hoover, tentaram limpar as ruas de Chicago e disseram que Sam era um bandido sádico, arrogante e fanfarrão. Sam se achava intocável. Ele disse a um associado que poderia ter sido presidente se não tivesse sido preso quando criança por ferir aquela menina. Ele tinha que ser parado. Muitas pessoas estavam desaparecendo. O comparsa de Sam, Cromaldi, também conhecido como Chuck, explicou que Sam passava muitas noites dirigindo, procurando bons lugares para cavar sepulturas. Quando não tinha mais espaço, ele dava os corpos das vítimas para os porcos comerem. Ele ia à fazenda de porcos e apenas observava os animais, imaginando o quanto eles poderiam comer. Para sobreviver em Chicago, era preciso ser esperto. Certa vez, um político devia ao Sam uma grande quantia de dinheiro, supostamente centenas de milhares. Então, Sam lhe enviou um relógio com as palavras "Para Bob, de Sam", gravadas no verso. Quando um associado lhe perguntou por quê, ele respondeu que, se algum dia tivesse que dar um fim nele, todos pensariam que eram amigos. E então havia a adoração ao diabo. Cromaldi afirma ter testemunhado pessoalmente este trecho. Ele explicou que Sam se ajoelhava e batia com os punhos no chão em frustração e raiva. A baba, disse Cromaldi, escorria de sua boca em jorros para formar poças espumosas sob seu rosto, e então ele conversava com o próprio Satanás.
Parece exagerado, mas isso pode explicar a próxima história. Em 1961, Sam torturou e assassinou William Action Jackson, um enorme homem de 136 quilos que coletava para Sam. Acreditava-se nos círculos da máfia que Jackson havia se tornado um informante. Sam, junto com alguns outros homens, iria descobrir, então eles o levaram para um frigorífico no lado sul de Chicago. A polícia ficou chocada ao encontrar o corpo nu de Jackson no porta-malas de um carro. O que presenciaram é conhecido como uma das mortes mais brutais da história da máfia. Antes de descrevermos isso, é importante notar que Jackson era conhecido por sua extrema brutalidade. Ele era notório no submundo pelo nível de dor que infligia aos devedores. Ele havia sido pendurado por um gancho de carne. Todo o seu corpo foi cortado e queimado. Faltava parte da sua orelha e seus joelhos estavam esmagados. Suas costelas foram esmagadas e ele foi esfaqueado repetidamente com um picador de gelo. E como se importasse, ele foi baleado. A mídia relatou que este era apenas um dos muitos corpos que estavam sendo encontrados na época por todo Chicago. Acreditava-se estar relacionado aos esquemas de suco conduzidos por membros do submundo, e cada corpo, de acordo com um relatório, havia sido submetido a sessões de tortura sádica. Mas Jackson era um informante. O agente do FBI, Romer, tentou persuadir gangsters a informar, mas Jackson recusou a oferta, provavelmente porque não entregou nenhuma informação mesmo sendo torturado até a morte. Em vez de se acalmar na velhice, Sam intensificou seus atos violentos. Em 1963, o gigante de um homem, Leo Foreman, com 1,88 m de altura e 122 quilos, um dos cobradores de dívidas de Sam, admitiu que havia cometido um erro aritmético com algum dinheiro de Sam. Os dois brigaram no escritório de Foreman e Leo, o maior, venceu. Semanas depois, Foreman soube que Sam havia se acalmado. Ele queria esquecer o passado, algo que Foreman não deveria ter acreditado, conhecendo Sam tão bem. Em 14 de novembro, Sam convidou Foreman para jogar cartas em sua casa. Mais tarde naquela noite, Foreman foi atraído para um porão na casa do irmão de Sam, Mario. Um porão nunca é um bom lugar para ir com mafiosos. Quando Foreman entrou na escuridão, Sam, Cromaldi e Mario atiraram. O mafioso Tony Spilotro emergiu das sombras e disparou mais tiros no corpo já convulsionante de Foreman. Sam caminhou até ele e o agarrou pelo queixo. Ele praguejou enquanto Foreman morria diante dele. Olhem, Sam refletiu para os outros caras. Ele sorri, aparentando felicidade em morrer. O corpo de Foreman foi encontrado mais tarde no porta-malas de um carro. Anos depois, a perícia combinou lascas de madeira e tinta no corpo de Foreman com aquele porão na casa de Mario. Nesse ponto, Grimaldi já era informante, então o FBI sabia sobre o assassinato no porão. Sam, Mario e Spilotro foram presos em seguida. Era 1973. Como de costume, Sam fez escândalo no tribunal. Ele sempre fazia um espetáculo de si mesmo no tribunal, seja sentado no fundo ou sendo julgado. Ele aparecia de pijama, às vezes em cadeira de rodas e uma vez deitado numa maca. Durante uma de suas aparições barulhentas em que se defendia, como fazia desde o início, ele pegou um megafone para ser ouvido mais alto. Mario e Cromaldi eram homens sérios. Ambos eram homens feitos. O comportamento de Sam no tribunal não ajudaria no caso deles, e ambos corriam o risco de enfrentar uma pena severa. Isso também inquietou os chefes. Sentenças longas são ruins para os chefes, pois os homens podem se rebelar. Sam teve que ir. O julgamento estava marcado para 30 de abril de 1973. 16 dias antes, num sábado de manhã quente, Sam varria a poeira em sua garagem na casa da avenida North Sayre. Sam foi baleado no braço com uma espingarda. O tiro quase o arrancou. Alguém então disparou outra no peito dele. Os prováveis candidatos são Spilotro e Mario, mas Sam fez muitos inimigos. Sugiro assistir A Vida Desafiadora de um Trabalhador em Dubai ou pesquisar sobre teorias da conspiração da Agência Central de Inteligência que se revelaram reais.